Estamos na 5ª semana. Como essa campanha está passando, querido? Você está colhendo, amado? Tem colhido? Esqueci de perguntar o nome da campanha. Dei a dica e esqueci de perguntar. Qual é o nome da campanha mesmo? 7 semanas da... E eu penso, querido, que tem sido um tempo maravilhoso. Estou apaixonado pelo Senhor. Tá o quê, pastor? Estou mais apaixonado por Ele. Estou amando esse Deus, querido. Que esse amor esteja sobre tua vida. De amar para querer tê-lo. De amar a ponto de querer conviver com Ele. Não é um amor, querido, lançado ao vento, diz eu amo e quero distância. Não, amo e quero estar perto. Eu amo esse Deus e quero estar perto. Diga para o teu irmão, se você puder dizer, se for verdade, eu amo esse Deus e quero estar perto. E quero estar perto dEle. Não é verdade, amado? Quanto mais nós amamos Ele, mais nós queremos estar perto. Ele é um Deus de perto e não de longe. Quero compartilhar essa palavra bendita do Senhor. Quanto mais Deus vai revelando a sua mensagem aos nossos corações, mais eu compreendo. A palavra de Deus é simples, querido. Simples e eficaz. Quem complica? Nós mesmos. Às vezes até usando como um chavão, uma Bíblia difícil, sem nunca ter orado dizendo, Espírito Santo revela. A mensagem do Senhor é simples. Dentro desse texto que tantas vezes eu passei por ele, eu penso que hoje é a primeira vez que Deus permitiu que ministrasse, na simplicidade do Espírito Santo. Abra em João capítulo 10. Jesus é o bom pastor, querido. Jesus é o quê? O Davi sabia disso. O João também sabia. Cheio do Espírito Santo, deixou registrado. João capítulo 10. Você encontrou? Evangelho de João, no capítulo 10, do verso 1 até o 21. Na verdade, eu vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Mas aquele, porém, que entra pela porta, entra por onde? É o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo nome. As suas ovelhas, e as traz para fora. Quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Ele vai onde? E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes vão fugir do estranho, porque não conhecem a voz dos seus estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles quem? Os fariseus, os homens que ouviam ali, eles não entenderam o que era aquilo que Jesus dizia. Parece tão simples, né, amado? Eles não entenderam. Então tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade, eu vos digo, que eu sou a porta. Ah, querido, agora confundiu. Ele não era pastor? É, mas agora ele é porta. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, entrará, e sempre achará. Achei isso lindo quando o Espírito falou. Entra, sai, entra. Mas por que não fica preso? Porque nele é a liberdade, amado. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida,
que vida? Uma vida abundante. Não falei para você, querido, que ele não suporta a miséria? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e ele provou. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, foge, e o lobo arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário, querido, ele pensa em si próprio. Eu sou o bom pastor, diz ele. Eu conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Amado, aqui ele está falando de você, porque ele falava para o judeu. Aqui ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas. Diz seu nome. É essa ovelha aí que ele falou aqui. Ainda tem outras ovelhas, que não são desse aprisco. Mas também me convém agregar estas. Elas ouvirão também a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor para elas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Querido, isso é poderoso. Ninguém de mim tira, mas eu de mim mesmo dou. E dá o que por amor a você? Até a vida dele. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Depois de dizer tudo isso, nós voltamos para os homens e eles estão lá. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que ouvis? Diziam outros, estas palavras não são de um endemoninhado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Parece que Jesus está numa sintonia de canal, eles estão no outro, né? Mas nós vamos falar isso essa noite em nome de Jesus. Feche seus olhos, querido, e abra as portas do teu coração. O bom pastor só vai entrar pela porta, querido. Ele não vai pular muro, ele entra pela porta. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra poderosa, maravilhosa. Que o Senhor possa revelar na simplicidade do Evangelho aquilo que Ele tem de mais puro, aquilo que certamente será a essência para a nossa vida, será verdade para a minha vida, para a minha família, para esta igreja, para os meus irmãos. Nós sairemos daqui realmente saciados. Mata a nossa sede. Ah, Senhor, mata a nossa fome. Nós estamos famintos e sedentos. Fala conosco, Espírito Santo, é o que nós te pedimos em meio a essa palavra revelada. Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém e amém. Amém, meus irmãos. O texto, querido, conhecido, certamente. Já lido por você? Eu creio que sim. Como eu disse para você, várias vezes, o Senhor me fez ler esse texto, e eu tenho certeza, Ele é o bom pastor. Amém, querido? Mas nessa noite em especial, Ele nos leva a uma revelação poderosa da sua mensagem. Aquilo que Jesus está dizendo, aquilo que Jesus está trazendo como revelação. Mas a verdade, querido, que enquanto Jesus decide falar, um pouquinho antes, esses homens estão lá, todos ainda falando a respeito de um cego de nascença. Se você ler o capítulo anterior, e você vai ver o contexto junto com essa mensagem, você vai perceber, querido, que o assunto ali, o que estava dando, o que falar, era o cego de nascença que havia visto. Porque para eles, querido, aquilo era, como você diz, o final dos tempos. Não pode ser, não cabe. Como é que pode um cego de nascença? Porque para eles, cego de nascença era alguém amaldiçoado. Alguém que os pais pecaram, que na geração passada alguém pecou, e aquilo era o resultado da maldição. Então só Deus poderia tirar aquele mal, aquele flagelo sobre a vida daquele homem. Para os homens, querido, isso era possibilidade zero. Mas não vem Jesus e aquele que era cego de nascença, maldito, o Senhor Jesus o cura. Esse Jesus é lindo, querido. Diga para o teu irmão, teu Jesus é maravilhoso.
Lê o texto depois você vê, querido. Eles estão lá tudo discutindo. Mas será que é de Deus isso? Não, acho que esse homem tem demônio para fazer uma coisa dessa. Mas se ele tivesse demônio, como é que o homem fica curado? Não temos resposta. Eles ficaram lá, sem ter resposta, discutindo. E Jesus, querido, parece que entra num outro assunto. Jesus parece mudar de assunto. Não é, querido, é que Jesus, quando vê que o assunto não vai levar a nada, que a coisa não serve para nada, ele vai logo no que interessa. Às vezes a pessoa fica lá, mas aquilo. Aí Jesus diz, mas eu tenho uma palavra, e ele muda de assunto. Ele fala de outra coisa. Não sei se já aconteceu isso com você. Comigo, várias vezes. Eu estou lá falando, Jesus, mas isso aqui tem valor. Por que o senhor não faz? Responde logo, olha a minha atitude aqui. Aí ele fica em silêncio. Ele espera eu falar, arrancar meus cabelos. Aí ele diz assim, pronto, você falou? Terminou de falar? Agora vamos ao que interessa. Eu tenho uma coisa para você. E eu falo, agora ele vai responder, agora ele vai curar, agora ele vai dizer exatamente o que eu preciso. Ele muda de assunto. Ele fala outra coisa. Querido, vai passando o tempo, você vai compreendendo. Isso aí não interessa para ele. Não é que ele não tem interesse, mas ele quer mostrar para você o que realmente tem valor. Os homens estão todos aqui dizendo, mas por que curou? Como é que foi? É maldito? Não é? Tem demônio? Não tem? Ao invés de estar glorificando o Todo-Poderoso, o homem era cego, importa que ele está vendo. Glória a Deus! O homem está vivo! O homem foi curado. Querido, fale daquilo que realmente tem valor. Em nome de Jesus. Mas lá a maçã que estragou, pastor, comprei no varejão, custou uma nota preta, ficou lá e... O que você está falando? Estou dando um exemplo de coisa que não serve para nada. De coisa que às vezes você insiste, querido, em dizer, Deus me fala, porque se o senhor não fala, eu não faço. Tá bom, não faz. Vamos falar do que interessa. Foi isso que ele falou. Em outras palavras, vamos trocar de assunto. Vocês estão aí tentando descobrir se eu tenho demônio, se eu não tenho. Vocês estão aí tentando descobrir como é que um maldito, que tinha o pecado dos pais, que tinha herança maldita, como é que isso se quebra e alguém passa a enxergar. Eles estão discutindo, querido, a respeito de algo que para Jesus já está feito. O homem já está vendo. A cura já aconteceu. A porta já se abriu. Tua vida já foi mudada. Você já é um bendito. Você já é um príncipe. Você já é uma princesa. Pare de falar de coisas do passado, porque você já é aquilo que eu disse que você seria. Só que você não percebeu. Aí ele começa a dar exemplos. Jesus usava muito, querido, os exemplos da época. Aquilo que era realidade para o povo. Ele começa a falar de pastor, de ovelha, de aprisco. Algo cotidiano deles, dos fariseus, dos homens judeus. E se você perceber, querido, esse aprisco aqui tem até porteiro. Olha que coisa chique. Por quê? Porque os fariseus, queridos, eram homens de posses. Não tinha pouca ovelha não, querido. Era muita ovelha. Não era aprisco pequeno não, porque às vezes a gente pensa naquele curralzinho, né, querido? Aquele cercadinho ali, uma ovelhinha ali, nasceu mais uma, olha que bênção, 3 ovelhas. Não, ele está falando de muitas ovelhas. Por que ele pega muitas ovelhas? Porque eu não sei se você sabe, querido, ainda hoje nasceram mais ovelhas na terra. Esse rebanho não para de crescer. Esse rebanho bendito não para de crescer. Esse povo é forte. Essas ovelhas são fortes. Vou falar de pouca coisa. Não estou falando para você que ele não é Deus de miséria. O aprisco tem até porteiro, querido. Diga para o teu irmão, esse aprisco não para de crescer. Jesus mesmo que muda de assunto. Os homens estão discutindo, estão falando como que foi. Ele diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, e ele começa a falar, querido, de aprisco. De uma forma muito simples.
Ele diz: aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, não tem parte com elas. Porque se tivesse parte, entraria pela frente. Essas coisas as escondidas é coisa de ladrão. É coisa do outro. Essa coisa de fazer camuflado não é comigo. Eu entro pela porta da frente. Jesus entra pela porta da frente. Jesus, querido, ele tem permissão para entrar. Ele entra pela porta da frente. Na tua vida, querido, ele não vai ser um salteador e arrombar teu coração, a tua vida. Te deu livre-arbítrio, querido, só para você. Olha como você é amado, ele permitiu isso. Porque os demônios, se tentar fazer com que ele não entre, querido, ele é mais valente. A Bíblia diz: se tem um valente, um demônio lá que é valente, o mais valente entra. O Senhor, o Rei da glória, o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. E os demônios reconhecem e tem que sair. Mas na tua vida, querido, ele deseja entrar e é pela porta da frente, para todo mundo ver. Ai, pastor, vai ser assim? Vai ser pela porta da frente. Diga para o teu irmão: vai ser pela porta da frente. Na tua vida vai ser pela porta da frente. Querido, como você é filho dele, não queira, querido, fazer as coisas escondidas. Ele mandou te dizer: eu sou o Senhor, eu sou o pastor, e eu estou entrando na tua vida pela porta da frente. Que seja assim, Rei da glória. Entra mesmo. Fala para ele: entra mesmo. Entra na minha vida, entra no meu coração, entra na minha família. Ele vai entrando pela porta da frente, ele vai se tornando íntimo. Olha o que ele fala, verso 3: a este o porteiro abre. Ele tem autoridade, querido. O porteiro vê ele chegando e diz: não, esse é o Senhor. Abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas. Amado, numa multidão, você pode querer se esconder na China, ele sabe teu nome. O pastor conhece você. Eu vou dizer de novo, querido, que isso para alguns é uma revelação de Deus maravilhosa. Para aqueles que estão escondidos, falam: mas pastor, é verdade, ele vai me achar? Vai. Mas eu estou escondido lá no bem alto monte. Ele lá, ele te busca. No mais profundo mar, também lá ele está. Eu vou cavar um buraco, vou sair no Japão. Lá também ele está. Aonde eu vou me esconder desse Deus? Ele chama você pelo nome. O bom pastor chama você pelo nome, querido. Diga para o teu irmão: ele te conhece pelo nome. E as suas ovelhas ele traz para fora. Querido, eu entendi essa coisa assim, sabe? Vamos sair dessa vidinha. Vamos sair dessa coisa, desse mundinho. Vem para fora. É a mesma palavra, querido, que ele disse para os patriarcas. Vamos sair para fora. Vamos conquistar novas terras. Vamos levar essa mensagem para toda a terra. Ele está dizendo para mim e para você essa noite: vamos sair para fora. Para de ficar perdendo tempo com essas coisinhas aí. Vamos sair para fora. Aí ele vai falando de relacionamento. Sai para fora. E quando ele tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. Querido, você não vai se perder, amado. O bom pastor vai adiante de você. Ele vai onde? Adiante, querido, nessa novidade de vida que você está para encontrar, nesse caminho novo, nessa porta que está para se abrir na sua vida, Jesus vai na frente. Dá glória a Deus por isso, amado. Ele vai adiante dela e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Querido, olha a forma simples de Jesus falar. Mas de modo nenhum essas ovelhas vão seguir um estranho. Por quê? Porque se conhece o bom pastor, que sabe com ele está seguro, sabe que ele vai à frente. Mas por que eu vou seguir um estranho, querido? Mas isso não cabe, é loucura. Ele está falando aqui: aqueles que são minhas de forma nenhuma seguirão o estranho, antes vão fugir do estranho. Querido, eu vou chamar esse mundão de estranho, viu? O mundo não está estranho, querido, aqui entre nós. O mundo não está estranho. Foge dele. Querido, foge desse mundão. Foge desses convites. Foge dessa voz que você sabe que não é do bom pastor. Foge. Jesus está dizendo: de modo nenhum seguirão um estrangeiro.
Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus dá uma pausa aqui. Querido, eles não entenderam nada. Mas essa linguagem simples do cotidiano deles, eles não entenderam. Ele falou que ele era o bom pastor, que o porteiro reconhece ele quando chega, que as ovelhas, ele conhece cada uma delas pelo nome, malhadinha, pretinha, loirinha, sei lá o nome. Ele conhece todas pelo nome. Ele está falando um evangelho, mas muito simples. Querido, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Está escrito isso na sua Bíblia, verso 6. Jesus disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Pastor, mas como é que esse povo não entende? Vou contar só para você, Filadélfia, que tem gente assim até hoje, que não entende esse evangelho simples, que Jesus é o bom pastor, que Ele dá a vida se necessário for, que o único lugar seguro é junto dele, que o convite estranho leva para a morte. Querido, esse evangelho simples que os fariseus não estão entendendo, muitos crentes também não entendem. Aí ele dá uma segunda chance. Ele é lindo, né, amado? Aí ele começa a dizer, tá bom. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta. Pastor, agora confundiu. Ele não era pastor? Era. Mas por que agora ele é porta? Na aliança, querido, eu penso que ele era pastor. Na nova, eu penso que é porta. Eu vou dizer de novo, querido. Na aliança eu penso que ele era. Na nova eu penso que ele é. Se você quiser chamar ele também de água viva, chama. Ele também é. De pão vivo que desceu do céu, também é. Eu sou o que sou, diz ele. Eu sou o que você precisa que eu seja. Por isso ele disse para Moisés, eu sou o que? É o mesmo que dizer, eu sou o que você precisa. O que você precisa que eu seja? Eu sou. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E ele vai falando simples de novo. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões, salteadores, e as ovelhas não ouviram. Mas eu sou querido, ele é a porta, viu, amado? Filadélfia, esse ano de portas abertas, 2014, o melhor ano da tua vida. Diz amém, querido. Mas diga para o teu irmão, se Jesus for a porta. Diga para ele, se Jesus for a porta. Jesus está tentando aqui explicar para eles, amado, a revelação da parábola. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, amado. Se você aceitar Jesus hoje, você está salvo, querido. Você vai poder entrar e sair. E na tua vida, querido, sempre haverá pastagem. Você é livre, querido, para entrar e para sair. Diga, eu sou livre. E na tua liberdade, você sempre vai encontrar pastagem. Por que deixa tão livre? Porque confia. Não é assim? Não sei se já foi ciumento no teu casamento, na tua relação. Quando você aprende a confiar, querido, parece que as coisas ficam mais livres, né? Ele não trai por quê? Porque ama, que confia, que é de verdade. Quando num relacionamento não se conhece direito, querido, é cheio de temores. Mas como Deus tem certeza do sentimento dele por você, te deixa livre, querido. Os homens é que complicam com religião, com tantas coisas que prende. Mas o Senhor te dá liberdade para na liberdade você honrar o Senhor.
Eu não vou com o estranho. Por quê? Porque não é a voz do meu pastor. Não é a voz do dono do aprisco. Não é a voz do meu Senhor. Eu estou sentindo, essa coisa não presta. E aí na liberdade eu honro Deus, querido. Na liberdade nós honramos Deus. Diga, na liberdade eu posso e eu devo honrar o Senhor. É isso que ele está dizendo. Entra, sai, sempre vai te haver pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida. E que vida é essa? Vida abundante. Querido, para quantos você puder dizer, diga, você terá uma vida abundante. Você terá uma vida abundante. Dessa terra, em nome de Jesus, toma posse de uma vida que Jesus, querido, Ele disse que você vai ter. Que vida abundante. Vida plena. Verso 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isso é verdade? Ele já provou, amado. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas, foge. Querido, coisa de mercenário, você sabe como é que é lá fora, né? Sabe? Já pertencia um dia aquilo lá, posso dizer que sei. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Mas eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. E mais uma vez ele diz, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu amo as minhas ovelhas. Jesus está dizendo essa noite, Filadélfia, eu amo as minhas ovelhas. Querido, isso não é pouca coisa não, é um Deus tremendo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que tudo pode, dizendo para mim e para você, eu amo você. Jesus ama você, querido, do menor ao maior. Jesus ama você. Jesus ama você que está pela internet. Jesus ama a sua família. Jesus ama os seus. Diga para o teu irmão, Jesus nos ama. Jesus nos ama. Aleluia, Jesus nos ama. Eu amo vocês. Querido, de saber isso essa noite poderia já ir feliz. Ele me ama. Assim como o Pai conhece a mim também, eu conheço o Pai, dou a vida pelas minhas ovelhas. Verso 16, ainda eu tenho outras ovelhas. Olha ele pensando em você, que não são deste aprisco. Queridos, os fariseus, os judeus ouviam essa mensagem, mas ele já pensava em você. Pensava em quem? Então ele diz assim, mas eu tenho outras ovelhas, não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. Está ouvindo hoje o Senhor falar? Ele estava certo. E haverá um rebanho e um pastor. Somos todos ovelhas do seu pastoreio. Todos nós aqui, querido, ovelhas do seu pastoreio. Por isso meu Pai me ama, porque dou a vida pelas minhas ovelhas e posso tornar a tomá-la. Ele tem o controle na mão dele. Ninguém tira de mim, mas de mim mesmo eu dou. Ele é abençoador, querido. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer em... Tem o poder para dar e poder para tirar, ou para tornar a tomar. Esse é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Jesus o tempo todo, querido, está falando de relacionamento. Jesus está falando de cuidado. Jesus está falando de proteção. Jesus está falando de salvação. Jesus está falando de reino manifesto. Querido, há tantas mensagens dentro desse texto, desse contexto, dessa revelação, desse profético, desse mover do Espírito Santo. Querido, nós poderíamos ficar aqui, querido, mencionando versículo por versículo, trazendo para dentro da nossa vida. Esse Deus ama, Ele está disposto a dar vida por mim, Ele é Senhor, Ele cuida de mim, Ele me deu uma vida de liberdade. Querido, Ele vai falando de tantas coisas maravilhosas.
Você lembra do povo, lá que eu te disse, lá no começo? Onde nós começamos? O povo estava como? Discutindo, porque que o cego de nascença havia sido. Eles não estavam discutindo sobre isso? Jesus dá um intervalo e espera, né, querido, que eles parem um pouco de falar dessas bobagens, dessas coisas pequenas. Não que o milagre não tenha sido grande, foi maravilhoso. Mas eles estão discutindo, mas ele tem demônio? Não tem demônio? Não foi maldição? O contexto não diz que era coisa de nascença? Lá no começo eles não estavam assim? E Jesus falou de maravilhas e maravilhas, amém, querido? E no final, como que eles estão? Tornou, pois, haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, querido, o mesmo assunto. O povo difícil. Tem demônio. Está fora de si. Por que os ouvis? Aí outros diziam assim, essas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Querido, de verdade, eu li esse texto e parece que Jesus está numa sintonia, eles estão. Jesus, querido, fala do que tem valor e eles insistem em ficar discutindo por aquilo que não tem nenhum valor. Jesus quer ser pastor, Jesus quer cuidar, Jesus quer dar tudo o que eles precisam, Jesus quer colocar dentro do aprisco, Jesus quer protegê-los, Jesus quer dizer, olha, vocês ao sair, eu vou na frente, vocês não têm nem que se preocupar com o caminho, porque eu vou no teu amanhã e eu te preparo um caminho. Jesus está falando de coisas maravilhosas, maravilhosas. O pensamento dele está, mas era demônio. Mas era maldição, não era? Quem é esse homem? Eu tenho uma proposta para te dar essa noite, Filadélfia. Eu tenho um convite da parte do Senhor. É um propósito dele para a tua vida. Em nome de Jesus, querido. Desperta, olha adiante, porque Jesus quer ser o teu pastor. Eu tenho uma proposta para você. Jesus, na sua revelação através do Espírito Santo, ele disse assim no final, você faz um apelo, faz uma proposta. Ele quer cuidar, querido. Ele quer ser o teu pastor. Em nome de Jesus. Deixa Jesus cuidar dessa situação. Deixa Jesus ir na frente, amado. Deixa Jesus, querido, colocar as pastagens que você precisa. Ele quer ser o teu pastor. Amém, querido. Diga para o teu irmão, deixa Jesus. Diga para ele, deixa Jesus ser o teu pastor. Deixa ele te guiar. Diga para ele, querido, deixa ele te guiar. Diga para ele, ele sabe do teu nome. Ele conhece teu nome. Vamos ser sinceros. Quando as preocupações vêm no nosso coração, querido, que nós começamos a falar muito de certas coisas, nós vamos nos distanciando do Senhor. E quanto mais o problema grita dentro de nós, porque a mente é uma coisa, querido, uma luta, que você sabe. Mas se você vai dando espaço para essa coisa gritar, tinha demônio ou não tinha? Não era maldito? Estou dando um exemplo. Jesus vem e fala, senta na mesa, querido, você nem percebe que ele está junto. A um determinado momento lá, ele parte o pão. É ele. Ok, no final viu que é ele, mas não poderia ter desfrutado o jantar todo com ele.
Ok, amado. Talvez essa noite você vai lá para casa e vai dobrar o teu joelho e vai dizer: Senhor, seja meu pastor. Ah, querido, se isso acontecer é maravilhoso. Mas você pode fazer já. Você pode descansar já. Amém, querido? Quando o Moisés foi negociar lá com o faraó, lembra das pragas do Egito? Teve uma delas que foram rãs. E as rãs invadiram, querido, o Egito todo. Tinha rã no palácio do faraó. Eu creio que muitas. Tinha na sala dele muitas. Ah, pastor, não vai me dizer que até no quarto dele tinha. Tinha rã lá, querido. Na cama dele. Na cama dele. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer para você, querido, que quando o Moisés foi negociar lá com ele, disse: olha, liberta o povo hebreu. Liberta. Porque senão o Senhor não vai tirar essa praga. Ele foi sendo quebrado aos poucos. Você conhece a história. Mas nessa parte das rãs, ele disse: tá bom então. Eu concordo. Ele estava mentindo, mas ele disse: eu concordo. Eu vou pedir então para que essas rãs possam ir embora. E eu vou fazer um acordo com o seu Deus. Mande as rãs embora, que eu liberto o povo. Mas o detalhe é que ele diz assim: mande as rãs embora amanhã. Pastor, o que isso quer dizer? Dormiu mais uma noite com elas. Sendo que ele poderia ter dito: pede para o teu Deus mudar a sentença agora. Porque Ele pode sim, como Deus e Senhor, mudar tua sentença agora. Para que eu vou viver mais uma noite com as rãs? Toma uma decisão hoje, querido. Hoje eu decido descansar. Entrego na mão dEle. Mas de verdade, a palavra dEle vai se cumprir na minha vida. Vou ficar firme. Vou deixar Jesus ser pastor da minha vida. Haveriam aqui aqueles que verdadeiramente querem isso essa noite. Eu não sei o que você vai enfrentar, querido, para frente aí. Mas o pastor, se ele for o teu pastor, ele vai na frente. Ele vai cuidar. Você vai entrar e sair dessa situação, querido, e não haverá falta de coisa alguma. Eu profetizo em nome de Jesus, Filadélfia. Você vai entrar e sair dessa situação e não haverá falta de coisa alguma. Você vai entrar e sair dessa situação e não haverá falta de coisa alguma. Quem me garante isso? O bom pastor, que vai à frente. Amém, querido? Vai ser maior e melhor do que você sonhou. Você crê, querido? É muito mais do que você pensou, querido. É muito mais do que você sonhou. Feche os seus olhos. O bom pastor está aqui. A porta também está aqui. Em nome de Jesus. É um tempo de colheita. E eu penso, querido, que se talvez até aqui você tentou lutar com a força do teu braço, de verdade, agora eu quero declarar nesse altar, pastor: Jesus, seja o meu pastor. Jesus, guia minha vida. Jesus, seja íntimo. Eu sei que o Senhor conhece o meu nome. Quero entrar e quero sair, mas quero que o Senhor vá à frente. Entrego minha vida. Entrega essa coisa que roubava minha paz. Porta, abre porta. Pastor, guarda a nossa vida. Ô Santo de Israel, eu me coloco na tua dependência. Ah, como a corça que gritava pelas águas. Senhor, eu tenho sede de ti. Toma conta de mim, toma conta da minha família. Hoje eu renuncio
a minha própria força. Hoje eu renuncio o meu próprio pensar. Eu me rendo e eu me rendo. Eu faço uma aliança contigo. Não ouvirei mais o mundo, não ouvirei mais aquilo que me afasta do Senhor. Em nome de Jesus, hoje eu tomo uma posição. Aliás, querido, o posicionamento é o que mais Ele tem dito. Quer colher? Vem declarar então que Jesus é teu bom pastor. Em nome de Jesus. Aqueles que verdadeiramente essa noite querem tomar uma decisão, querido, não dorme com essa rã, não. Vou tomar decisão agora. É agora. Jesus, seja o meu bom pastor. Seja o meu pastor. Me guia, me guia. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Ele me autorizou a orar por você enquanto o louvor é ministrado. Vem.